Sejam bem-vindos, queridos ouvintes e telespectadores da rádio O Imparcial. Eu me chamo Marlan Levi e hoje estamos aqui com eles para falar de esporte, com o Márcio, com a Thelma, para falar de jiu-jitsu. E eu queria saber como é que vocês estão, primeiramente. Um prazer recebê-los. Como vocês estão aqui nos nossos estúdios? Estamos bem, estamos se sentindo bem. Boa tarde, estamos sentindo bem. E obrigado pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês. Você que vem iniciando uma carreira no jiu-jitsu, com 12 anos, muito nova, mas já com uma vasta lista de conquistas, de competições. Eu queria saber de ti, de onde que começou essa tua trajetória dentro do esporte, se primeiramente já veio pelo jiu-jitsu, se tu sempre teve essa preferência pelas lutas, pelas artes marciais, como é que é essa tua vivência com o esporte? Eu comecei o esporte muito novinho, eu acho que com 6 anos de idade eu começava a gostar de corrida. Aí um dia qualquer, na casa da minha avó, uma amiga minha tava lutando jiu-jitsu e pegou e me convidou. Aí me fez um convite, um belo convite na verdade. Aí eu peguei, aceitei, meus pais deixaram, fui na primeira aula e desde isso tô aqui. Isso com 6 anos de idade. Eu entrei pelo jiu-jitsu com 8. Com 8. É. E desde muito nova, assim, tu não tinha nenhum receio? Quais eram os teus pensamentos em relação à arte marcial? Era um esporte que tu já olhava com interesse, que tu tinha vontade? Qual foi o fator principal para tu ter essa vontade, essa chama de querer competir no jiu-jitsu? Primeiramente, eu não conhecia o jiu-jitsu. Fui conhecer depois dessa amiga minha. Eu entrei pra perder peso, porque eu era muito gordinha, eu era muito acima do meu peso. Aí eu entrei pra perder peso e me apaixonei pelo esporte. E desde isso fui lutando competições. E essa tua primeira aula que tu falou que tua amiga te levou, certo? Sim. Como é que foi o primeiro contato com o esporte, com o jiu-jitsu? Tu viu a galera ali se puxando, se derrubando no tatame? Qual foi a primeira visão, a primeira percepção do jiu-jitsu? Era algo muito novo, né? Eu peguei, fui na primeira aula, vi os golpes pela primeira vez e desde cara eu me apaixonei pelo esporte. Não teve nenhum momento que tu pensou assim, cara, será que eu consigo mesmo? Será que vai ser difícil? Olhar ali uma menina um pouquinho maior, mais forte. Pensei porque eu sou muito baixinha praticamente pra minha idade. Porque as meninas que eu luto já são maiores, já são mais pesadas, mas não tenho medo não. O esforço vence o talento, né? O esforço vence o talento. E em relação a isso, eu queria saber como que tu faz para superar os talentos que tu tem que enfrentar, para aprimorar o teu talento, qual é a tua rotina de treino, se é algo que exige muito de ti, e também perguntar como tu faz para conciliar com a escola, com a tua rotina mesmo, rotineira, diária, como que é essa experiência? A minha rotina de treino eu faço treino específico, academia, jiu-jitsu, musculação e treino de bola. O estudo é essencial para o jiu-jitsu, principalmente porque se eu for para fora, eu tenho que ter o estudo, eu tenho que ter o inglês, eu tenho que ter tudo. E a responsabilidade também, tudo é conta do estudo. E nessa rotina, nesses esforços que tu tem, qual é o maior desafio mesmo assim na prática para conseguir se dedicar ao esporte? Ou tu acha que o desafio tu tira de letra? Como que é essas dificuldades para ti? É um processo delicado? É algo difícil? Como que é esses desafios que tu enfrenta? Praticamente é delicado porque eu sou muito nova e tudo praticamente é novo ainda pra mim. Eu tô começando praticamente minha carreira agora, mas com muitos títulos, né? Nesse início de carreira que é curto, mas já muito vitorioso, houve um momento que tu pensou em desistir, que veio uma dificuldade, uma insegurança? Conta um pouquinho pra gente sobre isso, se é que houve esse momento de... Já sim. Foi na minha primeira competição fora assim do Maranhão, que foi em São Paulo. Lutei com uma menina que ela é a estrela, né? Que eu posso dizer.
Lutei com ela a final, perdi a luta por vantagem, parece. Chorei demais, fiquei só em um canto, mas bola pra frente e consegui ganhar um campeonato maior que o que eu fui. Aí isso me motivou mais. Em relação a essas competições, esses campeonatos, como que fica a mente de uma garota jovem que ainda tem muito a viver, muito a aprender? Tu se sente ansiosa, sente motivada, sente que a pressão ela te ajuda, ela te atrapalha? Como que é a tua preparação mental e física para numa competição importante? Primeiro, antes de uma competição, eu não fico nervosa. Vou assistir meu filme, vou assistir minhas coisas, vou estudar a menina que eu vou lutar. Fico só na minha. Praticamente ninguém fala comigo. Eu fico só na minha. Faço o que eu tiver que fazer. Leio livros e assim vai. Porque eu sinto muita pressão, só que eu sinto que a pressão, tipo, me alivia. Alivia, na verdade. Pra poder lutar e fazer o que eu sei de bem. E ali, momentos antes de uma luta, de uma competição, tu tens algum costume, algum hábito, algum ritual para te dar mais confiança, seja uma oração, um pensamento, ou é algo que vem com tranquilidade, com natureza? Como que é essa preparação ali nos minutos finais, antes de uma luta? Tranquilidade, só que também eu gosto de orar, pedir para Deus proteção para não me machucar, pedir que eu faça uma boa luta e que eu me consagre campeã se for da vontade dele. Tu tens alguma uma luta específica, alguma competição que tu te recorda com carinho, que tu fala, pô, isso aqui é uma memória importante, uma memória agradável de voltar? A minha primeira competição e a do brasileiro, porque a do brasileiro foi algo inédito. Praticamente ninguém acreditou em mim. A única pessoa que acreditou em mim foram meus pais e só precisei da motivação deles para me ganhar. Em relação, já puxando esse gancho sobre os seus pais, a tua família, eu queria saber de ti como é importante ter a família ao teu lado, dando apoio, se isso é fundamental para a tua trajetória, como que é essa relação, se existe um incentivo, como que é isso, essa tua realidade? Existe sim, sempre um incentivo. Mas não vou te mentir, no começo, só que meus pais sempre me apoiaram, todo mundo da minha família sempre me apoiou, mas sempre tem alguns que não me apoiam. Teve alguns que falaram, é de homem, larga de sair, não sei o que, e pagaram com a boca. E para essas pessoas que olham assim as lutas, o jiu-jitsu, o esporte como um todo, qual a mensagem que tu tem assim para as pessoas que querendo ou não, acabam desmotivando, né? Muitas pessoas que têm um futuro, que poderiam ter um futuro. Qual é a mensagem que tu tem, que tu aprendeu dentro do esporte, dentro do jiu-jitsu? O que ele te ensinou nessa trajetória, assim? Eu digo que o jiu-jitsu salva vidas. Eu conheço muitas atletas que estavam entrando em depressão e saiu da depressão através do jiu-jitsu. Então, o que eu tenho a passar é que o jiu-jitsu salva vidas. Em relação a isso de transformar vidas, de salvar vidas, a gente sabe que o esporte, para viver dele, depende de apoio, depende de incentivo, de patrocinadores. E eu queria saber qual é a tua visão em relação a isso, ao incentivo ao esporte, à presença de patrocinadores que realmente estejam ligados com o esporte. Qual é a tua visão em relação a isso? Tu acha que existe realmente atletas que são apoiados da forma que merecem, ou existe uma escassez de marcas que estão diretamente ligadas ao esporte? É muito difícil, até porque não acreditam muito no jiu-jitsu, entre aspas, mas tem alguns sim que acreditam, que vão lá, acompanham, apoiam, dá o que tem que dar, patrocina, paga. É muito bom isso, ver um patrocinador apoiando ao jiu-jitsu, ver uma marca apoiando ao jiu-jitsu, apoiando o meu esporte. É muito bom, é muito gratificante. Márcio, e você vendo sua filha florescendo, saindo do casulo, construindo uma trajetória
de orgulho, de sucesso, que é uma trajetória rápida, curta, mas que tem muito ainda a crescer. Qual é a visão, o sentimento de um pai ver uma jovem, a própria filha, tendo essa evolução tão gigante dentro de um esporte como é o jiu-jitsu? Para mim é muito gratificante, né? É muito gratificante, e eu me sinto assim, muito herói, porque a gente mora numa cidade pequena, né? Que a gente mora em Miranda do Norte, que com poucos recursos, né? Que nem patrocínio, a questão de patrocínio, a questão de estrutura mesmo físico, né? Tanto para ela como uma academia. Nós temos uma academia lá que é filial de uma academia daqui de São Luís, que é a Toca do Samurai, do professor lá que é da gente, que é o professor Silvestre, né? Aí ela tem um nutricionista, né? Que também está acompanhando nós, que ele conseguiu, conversou comigo, se ele podia dar aquela ajuda. Aí ele acompanha tanto a alimentação dela. E agora ela está com um personal, né? Que a gente, como as atletas, os níveis vai aumentando, né? Aí precisa Sim. de um personal, de fazer outro exercício físico, né? Aí agora a gente está lá com ele, que é o professor Wagner Baiano, excelente pessoa. Aí às 7 da manhã ela acorda, toma o cafezinho dela, se prepara, já vai para academia, né? Quando ela chega, fazer dever, porque 2 horas tem que estar na escola, 1 hora tem que estar na escola. Ela vai para a escola, quando ela sai, já saindo, se arrumando de novo para ir para o jiu-jitsu, né? Mas é assim, a gente tem um apoio lá da prefeitura, né? Que é do prefeito agora do Ivaldo, da ex-prefeita também, que é a dona Angélica, né? Que hoje lá em Miranda, a gente tem hoje um centro de artes marciais, né? Centro de artes marciais. E depois, quando ela conseguiu esses vários títulos, porque ela hoje vai fazer 4 anos que ela pratica jiu-jitsu. Há 4 anos. Recente, querendo ou não. Isso, 4 anos. Durante esses 4 anos, ela passou 1 ano e 8 meses, ela invicta. Aí explodiu, tal, toda a rede social, graças a Deus. Aí foi quando ela contou essa história que a gente foi para São Paulo, né? Que é a primeira competição dela fora. Aí ela ficou em segundo lá, e foi inédito, porque várias de outras, essa menina até parece que é de Minas Gerais, se eu me recordo. Na época ela é de Minas Gerais. Ela ficou rapidinho, só de interrompendo. Ela ficou em segundo lugar na primeira passagem dela. Na primeira passagem que ela saiu do estado do Maranhão. Né? Massa. Hoje a Thelma, ela já participou de campeonato em 8 estados do Brasil. Ela hoje, entendeu? Ela foi campeã a primeira competição dela, nível nacional mesmo, que ela ganhou, foi no Rio de Janeiro, que ela foi campeã do Kids Internacional, pela CBJJ, que é a maior confederação hoje de jiu-jitsu. Ela foi campeã, né? Foi uma festa bonita que fizemos com o Vez Miranda e tal. Aí, de lá para cá, ela vem conquistando, depois que aconteceu esse caso com ela, né? Que ela veio de São Paulo, que ela ficou meio assim, a gente foi para Fortaleza, ela ganhou uma competição lá, um brasileiro. Aí a confiança voltou. Aí quando no ano passado, ela foi campeã brasileira, que é a maior competição do mundo de jiu-jitsu, né? Que a gente considera, porque vem atleta de todo lugar do mundo para essa competição, né? Ela consagrou campeã, né, desse brasileiro, graças a Deus. Eu quase morro nesse dia, eu fiquei tão nervoso que eu passei mal, tanto eu e a mãe dela, não sabia o que a gente faz, só que a gente ficava na parte lá da arquibancada, que a gente não pode ficar embaixo, né, porque só os técnicos que ficam mais próximo dela, né. Aí como é um pouco recurso, a gente não conseguiu a passagem pro técnico dela aí, ela foi sem técnico, né, aí enfrentou lá 4 meninas, né, graças a Deus ela ganhou todas as etapas, chegou na final e ganhou a final. Viu? Mas teve o professor Cairo, que ele é de Cantanhede, que esteve lá me apoiando e que me consagrou campeã também. Massa. E é importante a gente ressaltar a importância desses incentivos, desses recursos, porque o talento dela foi tão grande que mesmo sem um técnico oficialmente acompanhando ela, teve o professor que você citou, mas mesmo sem um técnico ela conseguiu provar que tem a capacidade de estar nessas competições. E ainda falando sobre a sua relação de pai e filha, eu queria saber como que é ver todo esse sucesso, ver isso acontecendo, mesmo diante de pessoas que
às vezes podem subestimar, podem falar que, como ela disse, que o esporte é para homem, que existem pessoas que falam isso. Você vendo todas essas pessoas sendo contrariadas com ações, com conquistas, com medalhas, qual é a mensagem que tu tens para falar para os pais que também possuem filhos que têm o desejo de viver do esporte, de entrar no esporte? Qual é a importância da presença dos pais e do apoio dos pais dentro da vida de jovens como ela, como a Thelma? Eu digo para os pais o seguinte, que seu filho tiver um sonho, deixa ele realizar seu sonho, porque uma criança, ela tem sua fase. Toda criança tem sua fase. A gente tem que ir de acordo com a fase de cada criança, né? Se ele tem um sonho de ser um jogador de futebol, deixa ele ir naquela sua fase. Quando ele for crescendo, que ele se quiser mudar de alguma modalidade e tal, mas deixa ele à vontade. Eu apoio ela, né? Eu supero tudo isso, né? Eu já vi coisas, pessoas falando sobre essas coisas. Ah, que esse esporte, né, é de mulher, é de homem e tal, mas o que eu digo só assim, para Deus, peço a Deus, né, que abençoe nós, e ela, cada dia ela traz mais título para nós. E é isso aí que é a nossa resposta, né? Em relação ao que tu enxerga para o futuro, tuas metas, tuas ambições, qual é o teu desejo como atleta? Tu ainda tem competições que tu deseja pisar? Quais são os lugares que tu deseja visitar pelo esporte, competir? Quais são os sonhos da Thelma? O sonho da Thelma é que eu consiga pisar num tatame mundial, que é de Dubai. Meu sonho é pisar pelo menos no tatame de lá. A questão do financeiro também. Se não fosse o financeiro, talvez eu já estaria lá. Entendi. Sobre projeções para o futuro, a gente sabe que a presença de ídolos, de referências, é algo muito importante para a gente ter quem se espelhar, a gente ter uma pessoa a qual seguir um caminho. E em relação a isso, eu queria saber de ti quais são as tuas referências dentro do esporte, fora do esporte. Eu tenho certeza que esse homem ao teu lado é uma referência de vida para ti. Claro que tu pode citar ele, mas eu queria que tu falasse pelo menos 3 nomes, se não vier 3 nomes à mente, pode ser só um, sem problema, que sejam referências para ti, seja mulher, homem, que lute jiu-jitsu ou não, mas uma referência que te ajude a seguir o caminho que tu sonha. Uma referência pra mim é o Rauan, que ele é de São José de Ribamar, daqui do Maranhão, conseguiu vários títulos. O Leandro Louco já faleceu e minha mãe também, pra ela ser aquela guerreira, de sempre. Massa. E ainda sobre idolatrias, não sobre idolatria, mas sobre referências, pessoas que nos ajudam a seguir um caminho. Tu tens a noção de que para tua cidade tu já é uma referência, já é um nome de orgulho, um nome que, querendo ou não, tem uma pressão em cima, né? Porque as pessoas, depois que o sucesso vem, as pessoas querem que tu continue no sucesso, alguns vão desejar o mal, porque sempre vai ter essas pessoas, mas quem torce acaba querendo ou não colocando uma pressão. E eu queria saber se essa pressão ela vem, se ela te afeta, se ela chega a entrar no teu psicológico, ou se ser uma referência, ser o nome de referência te incentiva, te motiva mais. Como é que isso acontece dentro da tua cidade, dentro do teu pensamento? Motiva mais dentro do meu pensamento, motiva mais. A pressão entra assim no meu psicológico, mas não deixa eu abalar na hora da luta. É muito bom saber que eu sou uma referência para a Mediana do Norte, até porque criaram o projeto da Cipan através de mim, quando eu ganhei o brasileiro. E eu acho isso muito bom, eu ser uma referência, tipo, uma estrela para a Miranda. Eu acho isso muito lindo. Thelma, Márcio, muito obrigado por terem vindo aqui. É um prazer recebê-los. Vocês têm algum agradecimento ou considerações a falar? Fiquem à vontade. Queria agradecer você, né, e toda a sua equipe pela oportunidade que você deu para a gente estar aqui, né. Queria agradecer ao deputado federal Júnior Lourenço, que sempre está ajudando a gente, o pessoal da prefeitura, com o nome do prefeito do Ivaldo, todos os seus secretários, e a mãe dela, que não deu para vir estar aqui junto com a gente, mas está com o coração, está aqui junto com a gente.
né? Queria agradecer também o secretário Naldin, que é o secretário de Esporte do Estado, né? Que eu sempre estou lá, bato na porta, pau, quero uma ajuda, estou precisando, nós estamos de viajar para tal lugar, tal. Aí ele sempre está lá de porta aberta também para gente. A academia onde ela trabalha, que é a Toca do Samurai, ao personal dela, ao nutricionista, a Mab Fibra, que é uma rede de internet que é lá da cidade, também eles estão sempre lá, o que a gente precisa, eles estão junto com a gente, viu? É só isso que eu tenho de agradecer. Tem alguma coisa? Não. Pra gente finalizar, eu queria que tu falasse um conselho, uma mensagem para os jovens que desejam entrar no esporte, seja no jiu-jitsu, no judô, no futebol, no basquete. A gente sabe que viver do esporte, não só viver, mas praticar o esporte para muitas pessoas é uma realidade distante. E ter o privilégio de poder lutar jiu-jitsu é um prazer que eu acredito que deve ser ampliado para mais pessoas. E diante disso, eu queria que tu falasse uma mensagem para as pessoas que têm esse desejo, essa vontade, esse sonho de pelo menos praticar, conhecer o esporte. É que nunca desista do seu sonho, até porque você consegue. Com Jesus, você consegue tudo. Sem Jesus, você não consegue nada. Respeitar o pai e a mãe e nunca desista do seu sonho, porque o Senhor sempre está com você. É isso. Pessoal, muito obrigado novamente por virem nos nossos estúdios. Eu me chamo Marlon Levi, obrigado a vocês que estão conosco aqui até o final. Acompanhem o trabalho da Thelma, torçam muito, sigam eles no Instagram. Qual é o Instagram de vocês? Thelma_Isabelle. Sigam lá, pessoal, vamos dar o apoio para as pessoas que merecem, que estão ali na luta diária pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo Maranhão. Muito obrigado, eu me chamo Marlon Levi, até a próxima e tchau.